Olá, meu querido, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre a sua família. Você que me assiste, que não me conhece, meu nome é João Luiz, eu não sou pastor, mas sou um servo do Senhor e Deus tem colocado mensagem no meu coração para abençoar a sua vida. Fico muito grato e louvo a Deus pela sua vida e pela sua companhia. E te peço só mais uma coisa, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho, dê o seu joinha e escreve nos comentários, para que quando eu colocar novas mensagens, o YouTube esteja te sinalizando, tá bem? Fica aí, não sai daí não, porque agora eu vou ler um texto que se encontra lá em Abacuque, no capítulo 3, dos versos 17 até o verso 19, que diz assim, ó: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus colocou um tema para poder compartilhar com você nessa hora. Em dias difíceis, onde colocar a nossa esperança? Há um dito popular que é muito conhecido que diz que a esperança é a última que morre. Mas diante de tantas notícias desagradáveis, há muitas pessoas carregando esperança morta. Diante de tantos acontecimentos ruins, tem muitas pessoas que já se renderam ao desespero, porque elas estão apreensivas em relação à situação política do país. Elas estão decepcionadas diante de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanta fraude. Muitos já se renderam ao desespero, tá certo? Porque elas não sabem ao certo como será o seu dia. Se vai ser um dia de paz, de vitória, de felicidade, um dia de progresso, tá certo? Um dia de bem-estar. E se você que me assiste está desesperado ou desesperada, tá? Eu venho ser boca de Deus para você com essa mensagem, para dizer a você que mesmo em dias difíceis você tem onde colocar sua esperança. Aonde colocar sua esperança. Mesmo nesses dias tão complicados, você tem um lugar onde você deve e pode colocar sua esperança. Eu só quero te dizer uma coisa a você, não coloque, e você não deve fazer isso, você não deve colocar sua esperança nas pessoas, no dinheiro, na política ou na força do seu próprio braço. Sabe por quê? Porque se você colocar sua esperança nisso que eu falei aqui agora, nas pessoas, na política, no dinheiro ou na força do seu próprio braço, você vai se decepcionar. Porque são coisas que são falhas, são imperfeitas, são frágeis e não vai corresponder à sua necessidade. Aí você pode me perguntar, mas João, onde é que em dias difíceis nós devemos colocar nossa esperança? Eu acabei de ler um texto aqui, onde o profeta Abacuque previa tempos difíceis. Esse nome Abacuque quer dizer aquele que abraça. E o profeta Abacuque está entre os 10 profetas menores do Velho Testamento. Muito não se sabe sobre ele, apenas que ele foi um profeta que ele viveu no reino lá de Judá. Mas por que será que ele escreveu essas palavras aqui? Porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, certo? Ainda que decepcione o produto da oliveira, por que será que ele escreveu isso? Olha, o povo de Judá estava em pecado, estava corrompido. E Deus tinha dado uma resposta ao profeta Abacuque, dizendo que ia mandar uma medida trágica. Ele ia mandar um povo cruel, um povo, entendeu? Perverso, para poder fazer juízo ao povo de Judá. Então o profeta Abacuque sabia que ali ia acontecer uma destruição terrível. Mas mesmo em dias difíceis, ele sabia que ia acontecer dias difíceis, ele colocou a esperança dele em Deus. E é justamente isso que você tem que fazer. Você, em dias difíceis, você tem que colocar sua esperança em Deus. Então eu vou dar agora a você 3 razões para que em dias difíceis você coloque sua esperança em Deus. Tá? A primeira razão é porque Deus é a nossa única salvação. O verso 18 diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha, o profeta sabia, ele tinha certeza de uma coisa, que Deus, no momento mais crucial, nos dias mais difíceis da vida dele, Deus ia operar livramento, Deus ia fazer, entendeu? Livramento da vida dele, Deus ia ser a sua salvação. Deus não ia desampará-lo. E é justamente isso que você tem que acreditar. Em dias maus, Deus será a minha salvação. Preste atenção no que diz aqui no Salmos 25, no verso 25, diz assim, guia-me na tua verdade e ensina-me,
pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo dia. É isso que você tem que fazer. Em dias difíceis, espere por Deus. Coloque a sua esperança em Deus, porque Ele vai ser a sua salvação. Então, essa é a primeira razão. Segunda razão que você deve colocar em dias difíceis, a sua esperança em Deus. Deus renovará as suas forças em dias difíceis. Preste atenção, tá ainda no versículo 18, o que é que ele diz? Diz assim, ó, o Senhor Deus é a minha força. O profeta Abacuque disse assim, eu sei que vai haver uma destruição terrível aqui, mas o Senhor Deus será a minha força. É isso que você tem que ter em mente. Você tem que ter consciência disso. Em dias difíceis, Deus vai ser a sua força. Ele vai renovar suas forças. Veja lá em Isaías 40, 31, o que é que diz? Olha, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Então Deus, em dias difíceis, quando você colocar a sua confiança nele, pode ter certeza que ele vai renovar as suas forças. Então essa é a segunda razão para que em dias difíceis você coloque sua esperança em Deus. Terceira e última razão que em dias difíceis você tem que colocar sua esperança em Deus é que Deus firmará os seus pés nos dias difíceis. Olha lá o que é que diz o verso 20, diz assim, ó, e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. O Salmo 40, verso 1 e 2 diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Agora percebe que aqui nesse verso, o profeta Abacuque ele fala de servas. Tem outras traduções que diz costas. Sabe por que ele toca aqui em servas, em costas? Porque era um animal muito rápido, muito veloz. E ele tinha algo interessante, que ele saltava simultaneamente com as quatro patas em sentido vertical. Ele dava saltos muito altos, mesmo ele numa posição parada ou ele em movimento. Ele saltava e ele era muito ágil. Então ficava muito difícil dele ser uma caça que ia ser recuperada, porque ele era muito ágil, ele era muito arisco dentro do mato. Então, sabe o que isso quer dizer? Que nos dias difíceis Deus vai lhe dar habilidades, rapidez, sabedoria, entendeu? Para que você possa vencer, para que você possa transpor os dias difíceis. Então, sua esperança em dias difíceis tem que estar em Deus. Coloque a sua esperança, meu querido, minha querida irmã, você que me assiste, coloque sua esperança nesse tempo de guerra, nesse tempo de dúvida, nesse tempo de medo, nesse tempo que está assustando, nesse tempo que está todo mundo indeciso, sem saber o que vai ser, tá certo? Daqui a uns dias, então coloque a sua esperança em Deus. Porque é Deus que nos dias difíceis vai ser a sua salvação. Deus nos dias difíceis vai renovar suas forças. Deus nos dias difíceis vai firmar os seus pés, os nossos pés, e nós vamos vencer. Então, continua firme no Senhor. Não desiste não, tá bem? Olha, se essa mensagem falou o teu coração, lembre-se que tem outras pessoas que precisam ver essa mensagem, porque elas precisam ser fortalecidas pelo Senhor por meio da sua palavra, tá bom? Que Deus te abençoe, te conserve firme e forte no Senhor, e que sua fé seja inabalável, certo? Fica na paz do Senhor, meu amado, minha amada, e um forte abraço.